Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Raíssa Palmeira e eu vim hoje trazer uma palavra de Deus para que você possa viver para Deus todos os dias da sua vida. A palavra de hoje, ela foi inspirada em um vídeo que eu vi de uma menina e foi um vídeo tão pertinente para o momento que eu estava vivendo. Aquilo realmente tocou meu coração, me transformou e ficou dias, sabe, germinando no meu coração aquela palavra, me renovando, e Deus ministrou algumas outras coisas no meu coração também referente a essa palavra, e eu tenho certeza de que você também precisa ouvir essa palavra, porque é uma palavra de despertar, é uma palavra de renovo, e eu tenho convicção de que a gente está num tempo necessário para essa palavra. Então vamos começar lendo o versículo base desse devocional, que é Mateus 25, do 1 ao 13. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Em alguns momentos eu vou dar ênfase em alguns tópicos aqui, porque é o que a gente vai abordar ao longo desse vídeo. Então, Mateus 25, do 1 ao 13 diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas elas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se o grito: O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E qual que é a primeira reflexão que a gente pode ter aqui nessa palavra? Todas elas dormiram. Todas estavam cansadas, todas estavam ali, às vezes esperando por muito tempo. Mas sabe o que é o mais impactante? Jesus não condenou o fato de que elas estavam com sono e elas quiseram dormir. Isso não foi um pecado para Deus. Ou seja, o cansaço, né, o sono, às vezes você tá assim um pouco sobrecarregado espiritualmente, é natural, acontece, não é normal, mas é natural. E Deus não as julga por isso, não é por isso que elas não entram no reino. O problema está em como elas estavam quando o noivo chegou. As 5 prudentes, elas estavam com o seu azeite preparado, mesmo dormindo, enquanto as outras estavam sem o azeite. E com isso a gente pode perceber que a dormência espiritual, ela não começa de forma intensa ou abrupta. Ela começa com detalhes da nossa rotina. Ela começa com aquela famosa frase de hoje não deu para orar, mas amanhã vai dar. Eu tô indo na igreja e só isso já é suficiente, tá ótimo. Não, eu não tô pecando, eu só tô cansada, sabe? Assim, acho que eu preciso de, assim, sair um pouco e dar uma renovada na minha mente. E são essas coisas sutis do dia a dia, da nossa rotina, que fazem com que a gente se sinta dormente espiritual. E aqui, mais uma vez, eu quero até trazer para vocês uma vulnerabilidade que essa palavra me ministrou primeiro. Eu estava me sentindo dormente espiritualmente para poder perceber que eu precisava de um renovo de Deus. Então, o primeiro passo para que essa palavra entre no seu coração é que você reconheça o estado em que você está. Porque muitas vezes é difícil da gente parar e olhar realmente para dentro da gente e falar, não, de fato eu tô assim. Porque requer que você tire orgulho, tire toda aquela máscara e aquela coisa de, eu sou super espiritual porque talvez eu sou um pastor, eu sou um líder, ou eu sou uma pessoa de referência. Não. Deus quer pessoas que, imperfeitas, venham até Ele e realmente se abram para que Ele possa transformá-las. E foi isso que eu fiz nos últimos anos, nos últimos meses, na minha vida. E Deus me trouxe um grande despertar e eu tenho convicção de que Ele fará isso com você também. Então, com essas coisas da nossa rotina que vão acontecendo, a gente pode chegar num ponto onde a gente está presente fisicamente. Você está presente ali, você está servindo a Deus, está fazendo as coisas, mas espiritualmente você está distante. E esse é o lugar mais perigoso que você pode entrar, porque é quando você acha que a estrutura está de pé, você tem ali o candelabro, mas você não tem o azeite e você acha que ter o candelabro é suficiente para permanecer. Na Bíblia, o azeite representa a presença de Deus, o estar com Deus.
aquela frutificação do relacionamento com Ele. E isso não é transferível. Se a salvação ela é individual, o relacionamento também é. Por isso que as outras virgens não puderam dar azeite, não puderam dividir azeite com aquelas pessoas, com aquelas outras mulheres, porque era intransferível o que elas tinham cultivado ao longo do tempo para esperar o rei. Por isso, cada um tem que manter a sua intimidade individualmente cheia de Deus, cheia da presença dele. E algo que é real, que se você compreender vai transformar a sua vida, é que buscar Deus em cansaço é prova de amor. E manter o azeite quando tudo está seco, quando parece que as coisas não estão acontecendo, parece que Deus não está vindo, Deus não está se movendo, isso é fidelidade. E essa parábola, ela fala da volta de Jesus, mas ela pode falar também da nossa vida no dia a dia, do nosso cotidiano. Porque a qualquer momento ele pode se revelar para você de uma forma inesperada. Pode ser num culto, pode ser na rua, pode ser na sua própria casa. Eu me lembro de, há mais ou menos 12 anos atrás, quando eu tive um encontro com Jesus, eu estava literalmente no shopping, saindo do shopping para ir para casa, numa estação de trem. E naquele momento, por meio de alguns jovens, Deus encontrou o meu coração. Eu estava cansada, eu estava exausta, eu estava totalmente aflita espiritualmente, mas naquela manhã eu tinha feito uma oração: Deus, me encontra. Eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo de alguma forma, porque eu estou cansada, exausta. E naquele dia Deus me encontrou. Então, essa palavra não é só para quando Jesus voltar, para quando ele vier, porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas é para todos os dias. Quando ele quiser se encontrar com você, você vai estar disponível? Você vai estar com seu azeite cheio? E eu me recordo que naquela manhã, quando eu pedi para Jesus que eu tivesse um encontro com ele, um novo encontro, o primeiro passo que eu precisei viver foi o arrependimento. Naquela época eu não era tão consciente de que isso é uma prática diária na nossa vida. Porque é arrepender-se de estar conscientemente, às vezes, indo à igreja, congregando, ou às vezes sendo um líder, sendo um pastor, sendo alguém de referência, e estar vivendo só pela aparência. E estar ali só por estar, sabe? E esse chacoalhão de Deus, ele vem, mas ele só permanece se nós nos arrependermos das práticas que nós temos vivido. E quando essa palavra chegou até a mim, essa reflexão que eu trouxe para vocês aqui, eu estava nessa fase, vivendo uma dormência espiritual, consciente, mas não sabendo por onde começar a sair dela. O que que eu faço, então? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar, quais são as práticas? Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ter amigos, o que que eu tenho que fazer? E a única palavra que veio ao meu pensamento e ao meu coração foi arrependimento. E eu quero ler com vocês uma passagem que ela deixa claramente para nós o que é esse arrependimento. E essa passagem está aqui em Apocalipse 2, do versículo 2 ao 5, e fala assim, ó: Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Percebe que nessa passagem não estava falando com pessoas que estão distantes de Deus, que estão desviadas do mundo. Está falando com pessoas que estavam ali, porque Deus conhecia a perseverança, Deus conhecia o trabalho árduo, Deus conhecia que elas estavam realmente servindo. E olha o que vem em seguida. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha isso. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Você pode estar servindo, achando que está honrando a Deus. Você pode estar em movimento e achando que esse movimento é o que está agradando a Deus. Mas olha o que ele diz aqui. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. O erro aqui, nessa carta, né, que foi uma carta escrita para a igreja de Éfeso, é que não é que eles não estavam servindo a Deus, não estavam em movimento, não estavam evangelizando, não estavam naquele fogo todo. É que eles abandonaram o primeiro amor. E o primeiro amor é azeite diário. O primeiro amor é Deus sobre todas as coisas, é Deus acima de todas as coisas. Isso é o primeiro amor. Sabe quando você se encontrou com Jesus e aquilo para você era o seu ar, você respirava aquilo, você vivia aquilo, você pensava em Jesus 24 horas por dia, você queria ler a Bíblia 24 horas por dia, você não queria fazer outra coisa. Isso é o primeiro amor. E é neste lugar que Jesus quer que você volte a estar. É nesse lugar de arrependimento que você vai se encontrar com o noivo. E o seu azeite vai estar tão cheio que ele vai ter espaço para te chamar para um novo nível, para um novo lugar.
Aquelas mulheres, aquelas 5 mulheres, estavam em um lugar natural e Deus chamou elas para um novo nível no espiritual. E quando se está com azeite em dia, quando se está cheio do amor de Deus, cheio da presença dele, ele tem espaço para dizer: filha, vem, agora eu vou te levar para um novo nível espiritual. Porque você se encheu, porque você se renovou, porque você não abandonou o primeiro amor. Porque a própria palavra afirma que Deus valoriza mais a obediência e um coração rendido do que sacrifícios. Então, não é por fazer, é por estar realmente enraizada nele, conectada a ele, de forma genuína. Não só fazer por fazer, mas fazer porque existe um amor, existe um fogo que não pode se acabar. Existe uma chama que não pode se apagar. E é sobre este lugar, é neste lugar que eu te convido para entrar hoje. Deus está nos chamando hoje a manter o azeite fluindo, a buscar esse amor todos os dias, a aquecer essa chama todos os dias, para que a gente não fique como a igreja de Éfeso, servindo, perseverando, sendo fiéis, mas tudo no automático. E aquela dormência espiritual toma conta, e quando de fato o noivo te chamar, quando de fato você precisar usar o seu azeite, ele não vai estar lá. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado e tenha trago para o seu coração renovo. Não peso, renovo. Porque é isso que o Senhor traz para nós. O peso, o inimigo traz, mas o renovo vem dele. E esse renovo que veio sobre a minha vida e trouxe de novo uma alegria, uma paz, uma certeza do meu chamado, do meu propósito, que também te toque aí na sua casa, aonde você estiver. Eu te convido a se inscrever nesse canal. Se você gostou dessa palavra, compartilha com alguém, porque eu tenho convicção de que ela pode abençoar muitas pessoas.